Hollywood sempre deslumbrou o mundo com beleza, luzes e lendas atemporais. Mas por trás das câmeras, muitas estrelas eram assombradas por algo pequeno, mas devastador: o cigarro. Para alguns, fumar era mais do que um hábito. Era a maneira deles de lidar com a pressão, a solidão ou a fama. Em sets de filmagem, em entrevistas e até em momentos de quietude, os cigarros se tornaram um companheiro constante. Embora dessem a ilusão de glamour, acabaram por esculpir finais trágicos. Hoje, revisitamos 7 das maiores estrelas de Hollywood, ícones que viveram, brilharam e foram, por fim, consumidos pela fumaça. 1. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, o eterno símbolo de graça, não era apenas admirada por seu vestidinho preto em bonequinha de luxo. Ela também escondia um segredo chocante: até 3 maços de cigarros por dia. Audrey acendeu seu primeiro cigarro aos 15 anos e, com a chegada da fama, veio também a pressão implacável. Paparazzi, expectativas e a solidão do estrelato a levaram cada vez mais fundo no hábito. No set, o cigarro era mais do que um acessório, era praticamente sua co-estrela. Mas por trás da elegância, ela era frágil, ansiosa e constantemente envolta em fumaça. Aos 62 anos, após sofrer fortes dores abdominais, os médicos descobriram um câncer raro, da mesma família do câncer de cólon, com o tabagismo reconhecido como uma causa contribuinte. Audrey Hepburn, a mulher que definiu a beleza atemporal, deixou para trás um legado agridoce, a prova de que nem mesmo a elegância pôde protegê-la do domínio da nicotina. 2. Walt Disney. A maioria das pessoas se lembra de Walt Disney como o homem que deu ao mundo Mickey Mouse, a Bela Adormecida e o lugar mais feliz da Terra. Mas por trás dos castelos e contos de fadas, Walt raramente era visto sem um cigarro na mão. Ele fumou compulsivamente durante toda a sua vida adulta, tanto que os executivos da Disney mais tarde se esforçaram para apagar cigarros de suas fotos, para proteger sua imagem de bom moço. Mesmo na interpretação de Tom Hanks em Walt, nos bastidores de Mary Poppins, fumar foi proibido, embora na vida real Walt acendesse um cigarro constantemente, até mesmo em seu escritório. No início dos anos 1960, anos de tabagismo intenso começaram a cobrar seu preço. Em 1966, os médicos o diagnosticaram com câncer de pulmão. Removeram um de seus pulmões e tentaram a cobaltoterapia, mas a doença já havia avançado demais. Apenas meses depois, Walt Disney faleceu aos 65 anos, oficialmente por colapso circulatório causado pelo câncer. O homem que trouxe tanta alegria a crianças em todo o mundo passou seus últimos anos consumido pelo mesmo hábito que ele havia mantido escondido do público. 3. Patrick Swayze. Patrick Swayze era o tipo de estrela que parecia intocável, bonito, talentoso e para sempre lembrado por levantar Baby em Dirty Dancing e roubar corações em Ghost. Mas por trás do carisma e da graça atlética, ele tinha uma rotina perigosa: fumar compulsivamente até 60 cigarros por dia. Era um vício que ele carregava consigo para todo lugar, mesmo enquanto forçava seu corpo em papéis e acrobacias exigentes. Em 2008, o mundo ficou chocado quando Patrick foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio 4, uma das formas mais mortais da doença. Em uma entrevista com Barbara Walters, ele admitiu com brutal honestidade que fumar provavelmente teve algo a ver com isso. Mesmo assim, ele não parou imediatamente. Patrick acreditava em guardiões espirituais zelando por ele, mas nem mesmo sua fé pôde desfazer décadas de danos. Apesar de sua doença, ele continuou trabalhando, continuou dançando e, sim, continuou fumando. Em 2009, com apenas 57 anos, Patrick Swayze faleceu. Sua morte foi um lembrete doloroso de que nem mesmo as estrelas mais brilhantes podem ofuscar as longas sombras projetadas pelos cigarros. 4. Johnny Cash. Johnny Cash, o Homem de Preto, era mais do que uma voz. Ele era uma força da natureza.
Desde o momento em que pegou um violão, seu tom grave e estrondoso e seu espírito rebelde o diferenciaram. Mas junto com sua música veio outra constante: os cigarros. Ele acendeu o primeiro aos 13 anos, e a partir desse dia, a nicotina se tornou sua sombra. Seja nos bastidores, em turnê em prisões ou escrevendo canções nas horas tranquilas da noite, Johnny e seus cigarros eram inseparáveis. O preço foi brutal. Décadas de tabagismo, combinadas com suas batalhas contra drogas e álcool, levaram a bronquite, pneumonia e problemas cardíacos. Eventualmente, os médicos o diagnosticaram com uma condição nervosa degenerativa, mais tarde considerada ligada a complicações de diabetes e tabagismo de longo prazo. Johnny finalmente parou, mas a essa altura, o dano já estava gravado em seu corpo. Em 2003, apenas 4 meses depois que o amor de sua vida, June Carter, faleceu, Johnny a seguiu. Ele tinha 71 anos. Sua música vive como um dos legados mais poderosos da América, mas também o assombroso lembrete de como os cigarros ajudaram a silenciar aquela voz inesquecível. 5. Michael Landon. Michael Landon era o mocinho favorito da América, o charmoso Little Joe em Bonanza, o pai amoroso em Os Pioneiros e o guia angelical em O Homem que Veio do Céu. Para milhões, ele era o retrato da integridade e da força. Mas fora das telas, Michael vivia com uma fraqueza oculta, um hábito de fumar 4 maços por dia. Membros do elenco até brincavam que suas meias cheiravam a cigarros, porque a fumaça grudava nele tão fortemente que se tornou parte de sua presença. Por trás de seu sorriso deslumbrante e performances inspiradoras, seu corpo estava silenciosamente se deteriorando. Em 1991, os médicos deram uma notícia devastadora: câncer de pâncreas em estágio avançado, que já havia se espalhado para o fígado e os gânglios linfáticos. Embora ele tenha enfrentado a doença com humor, dizendo aos repórteres que esperava não perder seu famoso cabelo, não havia como esconder a realidade. Apenas 3 meses após seu diagnóstico, Michael Landon faleceu com apenas 54 anos. Sua morte chocou os fãs que sempre o viram como um símbolo de resiliência. Mas também serviu como uma dura lição. Mesmo o homem de família mais forte da televisão não conseguiu escapar da atração destrutiva dos cigarros. 6. Vivien Leigh. Vivien Leigh será para sempre lembrada como Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, um papel que a consolidou como uma das estrelas mais cativantes de Hollywood. Sua beleza, seu espírito indomável e seu talento inigualável a tornaram inesquecível. No entanto, por trás da elegância havia uma verdade mais sombria. Vivien era uma fumante inveterada, muitas vezes consumindo 4 maços por dia. Os cigarros se tornaram sua companheira constante, uma forma de lidar com a esmagadora pressão da fama e a turbulência de seu casamento problemático com Laurence Olivier. Mas o preço foi alto. Vivien lutou contra a tuberculose, uma doença que o tabagismo apenas piorava, e ela também sofreu com transtorno bipolar e insônia. Mesmo com a deterioração de sua saúde, ela se recusava a abandonar o hábito. Nos anos 1960, seu corpo estava exausto por anos de doença e fumaça. Em 1967, com apenas 53 anos, Vivien desmaiou devido a complicações relacionadas à tuberculose. Sua vida interrompida, enquanto sua carreira ainda brilhava intensamente. Ela deixou para trás um legado de brilho e beleza, mas também um lembrete assombroso de como os cigarros ofuscaram sua luz cedo demais. 7. Julie London. Julie London era a voz de veludo, sensual, rouca e inesquecível. Sua canção Cry Me a River a tornou uma lenda, e seu tom grave se tornou sua assinatura. Mas esse som não veio sem um custo. Julie começou a fumar na adolescência e levou o hábito para sua carreira, fumando até 3 maços por dia. Seja no palco, no estúdio ou fora das telas, o cigarro estava sempre por perto,
tanto parte de sua identidade quanto sua própria voz. Ironicamente, a mesma fumaça que deu à sua voz seu toque sedutor lentamente a destruiu. Com o tempo, seus vocais outrora poderosos ficaram mais fracos, ásperos não por clubes de jazz, mas por pulmões danificados. Nos anos 1990, sua saúde havia deteriorado drasticamente. Ela sofreu um derrame em 1995 e apenas 4 anos depois foi diagnosticada com câncer de pulmão. Em 2000, Julie London faleceu aos 74 anos. Sua história é ao mesmo tempo hipnotizante e trágica. A voz que definiu uma era silenciada pelo mesmo hábito que um dia a moldou. Da elegância atemporal de Audrey Hepburn, a alma rebelde de Johnny Cash, do reino mágico de Walt Disney, à dança inesquecível de Patrick Swayze. Essas histórias nos lembram do preço pesado que muitas vezes se esconde por trás do brilho de Hollywood. Os cigarros já foram vistos como elegantes, até glamourosos, mas no final deixaram um rastro de dor, doença e perda. Essas 7 estrelas deram ao mundo beleza, música e inspiração, mas também carregaram cicatrizes que a fumaça não pôde esconder. Suas vidas servem tanto como celebração quanto como aviso. A fama e o talento podem iluminar o mundo, mas o vício pode ofuscar até a chama mais brilhante. Ao olharmos para seus legados, somos lembrados de que o que inalamos importa, e que nenhuma performance, nenhuma imagem e nenhuma pressão valem o custo silencioso da fumaça. Se você achou essas histórias impactantes, não se esqueça de clicar no botão de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ver a verdade por trás das estrelas mais brilhantes de Hollywood. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias nunca contadas, histórias ocultas e jornadas emocionantes pelo mundo da fama. Ative o sino de notificações para nunca perder uma história que pode mudar para sempre a forma como você vê Hollywood.